Essa dica de hoje é pra você que já tomou aquele melzinho no meio do round. Dói, não é? Então, como jogar depois de ter tomado aquele dano considerável é o que a gente vai aprender hoje. A melhor maneira de jogar depois de ter tomado um dano considerável no meio do round. Bom, então começando pela Mirage, posições que eu acho interessante de você ficar quando você estiver com pouca vida, começando pela cabecinha, né? A famosa posição headshot, eu acho que é uma posição bem interessante para se ficar quando você estiver dominando o bombsite da A, né? Principalmente ficar abaixado aqui, dando o mínimo da cara possível. É uma posição bem forte e vai ajudar, né, a defender o bombsite mesmo se você tiver com pouca vida, porque você pode se expor bastante. Claro que o bot, né, vai ficar nessa posição de pé, mas você pode se abaixar, pode enfim trabalhar com essa posição. Essa posição também é muito forte para você fazer a defesa, ajudar o jogador do bombsite da A. É uma posição lá na liga e você pode defender o palácio, né, segurando, né, de uma posição bem safe, dá pra se dizer, e trabalhar bastante, né? Então você dá menos a cara e consegue trabalhar melhor. Uma posição que eu acho legal também é em cima dessa caixa, né? Uma caixa legal que você pode trabalhar e fazer, né, essa defesa do bombsite, ajudando bastante o jogador. Você pode abrir, se expor um pouco menos, porque tem essa baita proteção, pode defender tanto o palácio, pode defender algum avanço para o Tetris também. É uma posição bem forte e se você tiver com pouca vida, seja por dano de utilitárias, enfim, ou seja pelo decorrer mesmo do round, você pode, né, ter essa defesa, pode ajudar bastante, mesmo estando com pouca vida. Há outras posições também dentro do bombsite da A, eu acho interessante, aliás, o bombsite da B, mas dentro da Mirage ainda, que é o próprio Forest. O Forest também é uma posição forte, você pode defender avanço pelo L, pode ficar abaixado também e fazer avanço aqui avanço pelo tapete, enfim, são posições que você pode, né, acabar defendendo e se expondo o mínimo possível, visto que você está com pouca vida. Essa posição aqui é uma posição muito forte para você defender o Forest. Para quem vem de lá, enxerga apenas aí só realmente a cabecinha mesmo do personagem, ficando bem difícil, né? Claro, ele pode tomar um varado e tudo mais, mas ajuda bastante, né, você aí que tá com pouca vida a ser, né, mais efetivo e segurar um pouco mais, mesmo estando com o HP aí variado. Já na Dust 2 há várias posições que você pode trabalhar também quando tiver com a vida aí com bastante problema. Então, algumas posições que eu acho interessante você ficar, obviamente, é dentro do bombe para defender, para defender aí a nossa varanda. Realmente uma posição que ela te dá bastante margem para trabalhar, que você aparece menos ainda, né? É claro que o bot vai ficar parado, mas você pode fazer toda uma movimentação para aparecer o mínimo possível, né? Evitar de abrir nesse ângulo aqui onde você se expõe bastante, né? Então abre geralmente por dentro da caixa, que eu tenho certeza que você vai conseguir ser um pouco mais efetivo e vai defender um pouco melhor. Outra posição forte também, claro, pela rampa. É uma posição que você aparece o mínimo possível para quem está fazendo avanço pela varanda e vai conseguir defender melhor ainda esse bombsite. Posição do carro também é uma posição forte, que você pode ficar abaixado, mas vai tomar bastante varada. Então eu não recomendo tanto assim. Dessa maneira, são posições que é possível, né, fazer a defesa do bombsite da A e se expor um pouco menos. É claro, tudo vai depender de como que o round vai estar andando, se você tem o domínio do fundo ou não. Isso são coisas que ajudam bastante a definir, né, se você vai conseguir segurar ou não esse bombsite. Tá certo? Então, outro lugar interessante para você ficar quando estiver com pouca vida, aí já no bombsite da B, são posições como essa, por exemplo. Posições que você aparece menos, né? Fica dando aí só a posição de headshot. O próprio altar é uma posição bem interessante para você ficar quando tiver com pouca vida, né? Toma um pouco de distância, abre e vai fazendo a defesa desse bombsite quando tiver com pouca vida. Para você que faz a defesa do meio, digamos que você faz um setup, né, de 2 jogadores, aliás, 3 jogadores no A, um jogador defendendo o meio CT, posição forte para você ficar e se defender, né, quando tiver com pouca vida, é claro, né?
tudo vai depender do decorrer do jogo, mas é uma posição bem forte que você consegue dar um primeiro pick, consegue às vezes, mesmo com pouquíssima vida, consegue levar um jogador, consegue miar outro jogador. Então são posições aqui muito fortes que acabam sendo um pouco esquecidas, né? Ou pelo menos você que de repente não joga há tanto tempo pode não se dar conta. Então essa dica eu acho muito importante, muito valiosa e não deveria, né, ser esquecida. Bom, na Vertigo também há várias posições que você pode dominar e pode ajudar mais o seu time mesmo estando com pouca vida. Por exemplo, aqui no meio você pode ficar nessa posição em vez de ficar aberto, né? Você pode afastar um pouco mais e, né, apesar de ser um pick bem manjado, é uma posição que pode ajudar bastante. Você pode ficar por aqui. Esse pick também eu acho muito poderoso. Caso você esteja defendendo aí o meião, pode ficar nessa posição aqui para pegar algum pique ali por cima, para pegar algum avanço aqui, né? É uma posição realmente bem forte e quem faz o avanço pelo meio acaba não enxergando e acaba tomando, né, esse dano sem nem enxergar. O jogador acaba tendo toda essa visão aqui, o pessoal vai fazer o avanço aqui e acaba tomando de lado. No próprio bombsite da B você tem essa caixa, né, essas duas caixas empilhadas que também dão essa posição de headshot. Você vem um pouquinho pro lado aqui e já tem, né, você tá com pouquíssima vida, consegue ainda dar um pique, né, consegue fazer algum estrago aí no time inimigo. Lá no bombsite da A existe a posição headshot, que é essa posição aqui, que ela já diz muito, né? Já fala muito sobre o que é. Então são posições que você abre menos, né? Acho até essa posição não tão forte porque você acaba se expondo um pouquinho mais, mas é uma posição que, querendo ou não, coloca mais, né? Coloca menos aí a sua vida em risco, né? Essa posição, na verdade, né? Então você pode aí ficar sossegado que a sua vida vai estar bem mais guardada, você vai ter bem mais chance de fazer essa defesa, né, do seu bombsite mesmo estando com pouca vida. Mas eu acho que, pessoal, a ideia principal do vídeo não é nem mostrar cada lugar onde você pode ficar, mas sim improvisar. Então não esqueça, né, quando você estiver com pouca vida, lembre-se de se expor o máximo, né, aliás, se expor o mínimo possível e procurar essas posições que são as chamadas posições de headshot, né? São posições que você vai ficar apenas com a cabeça para fora e vai conseguir ser mais efetivo, vai conseguir ajudar o seu time mais ainda, tá bom? Pessoal, não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu curtir, né? Compartilhar com todo mundo e, é claro, para compra de skin CSGO Store, se você quiser um cupomzinho de desconto, a gente consegue, né? Um cupomzinho, o cupom YouTube para ganhar aquele descontão extra e a skin que já tá barata, né? Super barata, vai ficar melhor ainda. Lembrando que a loja você pode comprar com cartão, pode parcelar, enfim, fazer todo um esquema aí e no depósito bancário tem desconto, tá bom? Valeu, gente, tamo junto!